Você já teve aquela sensação estranha durante a noite? Algo que te acordou sem motivo, como se alguém tivesse te chamado, mas não havia ninguém ali? Ou talvez você tenha sentido um arrepio, um peso no ar, um sonho tão forte que parecia mais real do que a própria vida. Muita gente passa por isso e ignora. Outras têm medo, outras acham que é coincidência. Mas segundo a sabedoria judaica, quando certas coisas acontecem enquanto você dorme, não é acaso, é um chamado. Os rabinos explicam que, durante o sono, algo profundo acontece. A alma se desloca, ela sobe, ela se eleva, ela acessa lugares que o corpo não suporta acessar desperto. E é nesse estado que certos sinais aparecem, sinais que muitos interpretam como sonhos estranhos, pesadelos, enjoo noturno, despertar repentino, sensação de queda, pressão no peito, vozes, nomes, lembranças que voltam do nada. Mas nada disso é apenas um sonho. Esses sinais acontecem quando existe uma transição espiritual acontecendo dentro de você. E o mais impressionante, isso quase sempre surge quando você está prestes a mudar de ciclo, prestes a dar um passo importante, prestes a entrar em um nível maior da sua vida, mesmo que você não saiba disso ainda. A tradição diz que existem noites que não são apenas noites, são encontros, são avisos, são convocações espirituais. E algumas dessas experiências são tão fortes que deixam marcas no dia seguinte. Cansaço incomum, sensação de déjà vu, vontade repentina de mudar algo, ou aquela estranha impressão de que você sabe de algo, mas não consegue explicar o quê. Se isso já aconteceu com você, se alguma noite te marcou, se alguma experiência enquanto dormia te deixou com aquela sensação de mistério, entenda, algo estava sendo mostrado. E o mais poderoso é que existe um motivo específico para esses sinais surgirem. Eles não aparecem qualquer noite. Eles aparecem quando uma mudança está prestes a acontecer no seu destino e você precisa estar atento para compreender a mensagem que vem do alto. E na próxima parte, será revelado o que realmente acontece com a alma enquanto você dorme, e por que isso torna certos sinais espirituais tão intensos e tão impossíveis de ignorar, mesmo para quem tenta negar. Segundo a sabedoria judaica, o que acontece com você enquanto dorme é muito mais profundo do que qualquer manual científico conseguiria explicar. Enquanto seu corpo descansa, respira, se recupera, sua alma faz exatamente o contrário. Ela desperta, ela se move, ela viaja, ela acessa camadas espirituais que estariam completamente fora do alcance durante o estado de vigília. Os mestres do Talmud explicam que, ao adormecer, apenas uma pequena centelha da alma permanece no corpo, o suficiente para manter você vivo, mas a maior parte da alma se desprende, se liberta e sobe a níveis mais elevados, onde ela recebe instruções, onde ela é purificada, onde ela é reorientada para o próximo capítulo da sua vida. É durante o sono que a alma descobre caminhos futuros. É durante o sono que ela entende o que você precisa corrigir, o que precisa abandonar, o que precisa abraçar. É durante o sono que ela enxerga aquilo que você não tem coragem de ver desperto. E é por isso que certos sinais acontecem com você à noite. Porque a alma, ao voltar ao corpo, traz consigo ecos do que ela viu, do que ela aprendeu, do que ela percebeu. Às vezes ela volta agitada, às vezes volta silenciosa, às vezes volta trazendo paz, e às vezes trazendo um aviso. Você já percebeu que algumas noites te deixam mais sensível, mais alerta, mais reflexivo? Isso não é psicológico, é espiritual. São marcas da viagem que sua alma fez. Há momentos específicos na vida em que essa viagem noturna se torna mais intensa. Geralmente, isso acontece quando você está em um período de transição, uma mudança emocional, um novo ciclo financeiro, um rompimento, um recomeço, uma oportunidade, ou quando sua alma sabe que você está prestes a viver algo significativo. Quando a alma percebe que você está à beira de uma virada importante, ela tenta se conectar com você através de sinais durante a noite.
porque é ali que você está mais aberto, mais sensível, mais receptivo. Existem sinais que aparecem durante o sono que não devem, em hipótese alguma, ser ignorados. Os antigos rabinos diziam que quando certos fenômenos acontecem enquanto você dorme, é porque a alma está tentando te avisar de algo que você não percebe acordado. E esses sinais podem ser sutis ou extremamente intensos. Você já acordou no meio da noite com o coração acelerado, sem saber o motivo, ou teve um sonho tão real que parecia uma mensagem? Ou sentiu como se alguém tivesse te chamado pelo nome, ou acordou com a sensação de que algo mudou, mas sem saber exatamente o que. Segundo a Kabbalah, isso não é psicológico, isso não é aleatório, isso é espiritual. Esses sinais aparecem quando existe um movimento acontecendo na sua vida, um movimento que você talvez não esteja enxergando conscientemente. Muitas vezes é um pressentimento de mudança, outras vezes é um alerta de que você está entrando em um ciclo novo. Em muitos casos, é um sinal claro de que a sua alma está tentando te proteger de algo ou te preparar para algo melhor. E aqui está o mais impressionante. Os sinais mais fortes só acontecem com quem está prestes a viver um salto na vida. Isso pode ser um avanço emocional, uma oportunidade financeira, um novo relacionamento ou até mesmo uma correção espiritual que vai destravar coisas que estavam travadas dentro de você há anos. Mas, para entender completamente por que esses sinais acontecem, é essencial compreender um segredo guardado por milênios na sabedoria judaica, um segredo que explica por que algumas pessoas parecem prosperar com facilidade, enquanto outras lutam contra ciclos repetitivos sem perceber o que está por trás disso. E aqui entra o que você precisa fazer agora. Existe um vídeo revelado no primeiro comentário fixado deste conteúdo. Nesse vídeo é mostrado o segredo ancestral da prosperidade judaica, um conhecimento tão profundo que ficou oculto por gerações e que explica como qualquer pessoa, independente da sua origem, pode aplicar essa sabedoria na prática e mudar completamente a própria realidade. Mas atenção, você só deve assistir a esse vídeo quando terminar o vídeo atual, porque o que está sendo revelado aqui vai preparar sua mente e sua alma para absorver aquele conhecimento de forma muito mais forte e transformadora. Então continue comigo até o final. O que você vai descobrir aqui vai te ajudar a entender cada sinal que acontece durante a noite e te preparar para aplicar a sabedoria revelada no vídeo do comentário fixado. E na próxima parte será revelado qual é a verdadeira origem desses sinais noturnos e por que eles só aparecem para pessoas que estão prontas para uma mudança profunda. A maior parte das pessoas acredita que tudo o que acontece enquanto dormimos é apenas fruto da imaginação. Sonhos aleatórios, sensações sem explicação, lembranças misturadas. Mas a sabedoria judaica ensina algo completamente diferente e muito mais profundo. Nada do que acontece durante a noite é aleatório. Cada sensação, cada despertar repentino, cada imagem que surge na sua mente tem uma origem espiritual muito maior do que você imagina. Para os antigos mestres, a noite não é apenas um momento de descanso. A noite é um território espiritual, um período de abertura, um intervalo entre mundos. É o momento em que a proteção do dia diminui e a sensibilidade da alma aumenta. Por isso, tudo que acontece enquanto você dorme é intensificado, ampliado e carregado de significado. E aqui está o que muitos não sabem. Os sinais que acontecem durante a noite não surgem primeiro no corpo, nem na mente. Eles surgem no nível da alma e só depois se manifestam fisicamente. A origem desses sinais está ligada a 3 forças espirituais que atuam enquanto você dorme. 1. A força da memória da alma. A alma lembra de tudo o que vivemos, não apenas nesta vida, mas em todos os ciclos anteriores. À noite, essas memórias emergem e se refletem em sonhos e sensações. 2. A força da correção. Durante o sono, a alma tenta corrigir erros, dores, padrões e medos que você não consegue enfrentar acordado. Por isso, muitas vezes, você sente angústia, inquietação ou pensamentos repetitivos ao acordar. 3. A força do chamado.
Quando a alma percebe que você está pronto para um novo caminho, ela começa a enviar sinais noturnos como um empurrão para te preparar para o próximo ciclo. Esses sinais podem vir como sonhos fortes, sensações físicas, imagens simbólicas ou até o famoso despertar entre 3h e 4h da manhã, o horário em que, segundo a tradição, o mundo espiritual está mais ativo. E existe algo ainda mais poderoso. Esses sinais só acontecem com pessoas que estão em um processo de evolução. Eles não aparecem para mentes fechadas, para pessoas estagnadas ou indiferentes. Eles surgem justamente quando a alma percebe que você está maduro para crescer. Se esses fenômenos têm acontecido com você, não é fraqueza, não é medo, não é acaso, é preparo. E na próxima parte será revelado o tipo de sinal noturno que indica que você está prestes a mudar de ciclo e por que esse sinal é considerado pelos rabinos como um aviso divino de nova fase. Há muitos sinais que podem aparecer à noite, mas existe um que os rabinos consideram o mais importante de todos. Um sinal tão forte, tão simbólico e tão profundo que, quando ele acontece, significa apenas uma coisa: sua vida está prestes a mudar de fase. Esse sinal é o despertar repentino, aquele momento em que você acorda sem motivo, como se alguém tivesse tocado em você, como se algo tivesse chamado seu nome, mesmo que não haja nenhum barulho no cômodo, nenhuma luz acesa, nada que justifique aquele despertar. Esse fenômeno é chamado na tradição judaica de Ner Dafuk, que significa a chama que vira. É como se a alma, ao retornar ao corpo depois da sua viagem espiritual, estivesse trazendo uma informação tão importante que seu corpo não consegue permanecer adormecido. É como se a alma dissesse: acorde, preste atenção, algo está chegando. E esse despertar não é comum, ele não acontece em qualquer noite. Ele acontece quando uma oportunidade está se aproximando, uma oportunidade está se aproximando, uma oportunidade está se aproximando. Um ciclo está sendo encerrado, uma verdade sobre você está prestes a emergir, alguém está para entrar ou sair da sua vida, um caminho precisa ser escolhido, uma mudança interna está acontecendo sem que você perceba. O mais impressionante é que, nas horas seguintes a esse despertar, você costuma sentir pequenas pistas, uma intuição forte, um pressentimento, uma clareza repentina sobre um problema que antes parecia impossível de resolver, ou até um impulso de mudar um hábito, uma decisão, uma rotina. É a alma tentando alinhar você ao que está por vir. E quando esse sinal aparece repetidamente, significa que a mudança não é pequena, é grande, é estrutural. É um novo capítulo inteiro sendo preparado. E existe um detalhe que quase ninguém percebe. O horário em que você desperta diz muito sobre o tipo de mudança que se aproxima. Entre 2 e 3 costuma indicar mudanças internas, entre 3 e 4 indica mudanças externas, e entre 4 e 5 indica ciclos espirituais sendo ajustados. Mas a maioria das pessoas desperta e pega o celular, e assim desperdiça um dos momentos mais poderosos da própria alma. A verdade é que quando esse sinal surge, você deveria fazer exatamente o contrário, respirar fundo, ficar em silêncio e se perguntar: o que minha alma está tentando me mostrar? Porque sempre existe uma resposta. E na próxima parte será revelado porque sonhos tão reais, especialmente aqueles que se repetem, carregam mensagens profundas sobre seu destino, e como interpretá-los segundo a sabedoria judaica, sem entrar em superstição ou crença cega. Quando você finalmente percebe esse detalhe, esse pequeno sinal que aparece no silêncio da madrugada, quando ninguém está vendo, algo dentro de você começa a despertar. É quase como se o ambiente inteiro ao redor ganhasse outra textura, como se cada sombra tivesse um significado e cada movimento fosse parte de um código antigo. E por mais estranho que pareça, é nesse exato instante que muitas pessoas descobrem que não estavam vivendo plenamente, estavam apenas sobrevivendo. E talvez isso explique por que tantas pessoas passam anos carregando um peso que não pertence a elas, um cansaço que não vem do corpo, mas da alma, uma sensação de que a vida poderia ser muito maior, muito mais intensa, muito mais direcionada, mas que por algum motivo nunca sai do lugar. E é justamente aqui que começa a se revelar o motivo pelo qual esse fenômeno noturno não pode ser ignorado. Ele não é um acaso, não é um erro, não é um problema fisiológico aleatório. Ele é um chamado. Chamado para quê?
para olhar com sinceridade para algo que a maioria evita, aquilo que você sabe que precisa mudar, mas vem adiando há anos, porque quando esse acontecimento surge durante o sono, esse movimento interno que te acorda de repente, ou aquela imagem específica que se repete, ou aquela sensação quase impossível de explicar, ele funciona como um lembrete silencioso de que existe uma força maior tentando te colocar de volta no caminho que é realmente seu. E é impressionante como esse padrão se repete em pessoas completamente diferentes, de idades diferentes, com vidas totalmente distintas. É como se o universo tentasse dizer a mesma mensagem, mas de formas variadas, na esperança de que pelo menos uma delas finalmente te faça prestar atenção. E quando você percebe isso, quando aceita essa possibilidade, algo dentro de você muda. A forma como você interpreta a própria vida começa a se transformar. E agora, na próxima parte será revelado por que esse acontecimento noturno aparece justamente em fases específicas da sua vida e o que ele está tentando te mostrar sobre o seu futuro, mesmo que você ainda não tenha percebido. Quando esse acontecimento surge justamente em momentos específicos da sua vida, não é coincidência, é sincronia. E a maioria das pessoas só entende isso depois que tudo passa. Mas você está ouvindo isso agora, no momento certo, quando ainda dá tempo de mudar a direção antes que o desgaste emocional se transforme em algo maior. Esse fenômeno, esse sinal silencioso que aparece enquanto você dorme, costuma surgir em 3 situações muito claras, mas raramente percebidas. Quando você está prestes a tomar uma decisão que pode mudar seu destino, quando está se afastando demais de quem realmente é, ou quando está sendo chamado a resgatar um potencial que você deixou adormecer por anos. E é justamente por isso que ele chega à noite, quando a mente consciente não está ocupada inventando desculpas, adiamentos ou justificativas. Durante o sono, você não negocia com a verdade, você apenas sente. E o que a maioria das pessoas sente nesse momento é exatamente aquilo que foge do controle. Aquele frio repentino, aquela sensação de presença, aquela imagem insistente, aquele despertar súbito sem motivo aparente. Tudo isso funcionando como setas luminosas, apontando para uma única mensagem. Há algo que você precisa resolver agora. E o mais impressionante é que, segundo antigas tradições, inclusive ensinamentos preservados por séculos, nada que se manifesta durante o sono vem sem propósito. Cada fragmento carrega um significado que toca áreas que você talvez não admita nem para si mesmo. E é isso que torna esse fenômeno tão importante. Ele aparece quando você está pronto, mesmo que não saiba disso. E na próxima parte será revelado qual é a mensagem oculta contida nesse acontecimento e como ela pode afetar diretamente sua vida financeira, emocional e espiritual, de uma forma que quase ninguém percebe de imediato. Quando esse acontecimento surge no seu sono, ele não está apenas avisando algo, ele está destravando algo. É como se uma porta que você manteve trancada por anos começasse a se abrir lentamente, mostrando partes de você que estavam ocultas, não por algum mistério sobrenatural, mas porque na correria do dia a dia você simplesmente deixou de ouvir a própria alma. E o mais poderoso é que essa manifestação noturna sempre está ligada a um ponto específico da sua vida que você tentou ignorar por muito tempo. Todos nós carregamos uma área interna que evitamos encarar. Um medo, um desejo reprimido, uma emoção não resolvida, um talento desperdiçado ou até uma oportunidade que deixamos passar. É exatamente essa área que esse fenômeno toca. A sabedoria antiga descreve isso de forma simples. O que desperta você à noite é o mesmo que está tentando despertar você durante o dia. Mas à noite é impossível fugir. E é por isso que tantas pessoas acordam com aquela sensação de urgência, como se precisassem tomar uma atitude imediata, mesmo sem saber qual. Mas, na verdade, esse é o ponto central. Você só sente isso quando já está pronto para dar o próximo passo, mesmo que sua mente ainda esteja presa ao passado. Por isso, sentir esse sinal enquanto dorme não é azar, não é medo, não é desconforto aleatório. É crescimento, é avanço, é ruptura. É o chamado para a fase que você vem adiando há muito mais tempo do que imagina. E na próxima parte será revelado como você pode usar esse acontecimento como um instrumento de clareza para decisões importantes, e por que ele aparece justamente antes de grandes mudanças na sua vida.
Esse tipo de acontecimento noturno tem um padrão, ele sempre surge antes de um período de transformação. É como se seu interior estivesse preparando você para algo que ainda não aconteceu, mas que já está prestes a se manifestar. Muitos sábios antigos afirmavam que a alma percebe mudanças antes do corpo e antes da mente, e por isso ela envia sinais no momento em que você está mais vulnerável e mais receptivo, durante o sono. É exatamente nesse estado que você recebe informações que, desperto, talvez ignorasse. O curioso é que, ao longo da história, pessoas que passaram por momentos decisivos, mudanças financeiras, encontros importantes, viradas profissionais, reconciliações, decisões que definiram destinos, relataram esse mesmo fenômeno na véspera. Como se fosse um chamado para ajustar o foco, realinhar o caminho ou até se afastar de algo que poderia atrasar sua evolução. E a razão disso é simples. Quando você tenta avançar, mas ainda carrega crenças, medos ou vínculos que não combinam com a nova fase, sua alma tenta chamar sua atenção. Esse alerta surge como uma perturbação suave, um toque energético, uma sensação de que algo está fora do lugar. E é exatamente essa sensação que muitos ignoram, mas que poucos entendem como o impulso necessário para crescer. E há um detalhe importante: quando esse acontecimento se repete por 3 noites, ou aparece de forma inesperada após semanas de calmaria, significa que você está exatamente no limiar entre o antigo e o novo. E se você souber interpretar isso, poderá usar esse momento como um ponto de virada real, consciente e poderoso. Na próxima parte será revelado por que algumas pessoas conseguem avançar rapidamente após esse sinal, enquanto outras ficam presas, repetindo os mesmos ciclos, e o que diferencia um grupo do outro. A grande diferença entre quem avança depois desse acontecimento e quem permanece preso nos mesmos ciclos está em uma única palavra: resposta. Não é o fenômeno em si que muda a vida da pessoa, é como ela reage a ele. Algumas pessoas acordam, sentem o impacto, percebem a mensagem, mas voltam para a rotina como se nada tivesse acontecido. Elas silenciam aquilo que deveria ser ouvido, e com isso o sinal perde força, não porque deixou de existir, mas porque elas deixaram de prestar atenção. Já outras fazem o oposto. Param, observam, questionam. Elas entendem que aquilo que surge durante o sono não é um obstáculo, mas sim uma bússola. Elas percebem que aquele desconforto não é punição, é direção. E de alguma forma, elas conseguem enxergar que existe um chamado ali, um chamado para ajustar o curso, abandonar um hábito antigo, resgatar uma coragem esquecida ou tomar uma decisão que foi adiada por tempo demais. Essas pessoas avançam porque não resistem, avançam porque reconhecem, avançam porque entendem que, quando a alma se manifesta enquanto você dorme, ela está te entregando o próximo passo que sua vida precisa, antes mesmo que você perceba que está pronto. E há um detalhe final, conhecido por poucos: esse acontecimento só aparece para quem está no momento exato de mudar. Ele não visita quem está estagnado, ele não surge para quem está fechado. Ele só se manifesta quando você está, mesmo sem perceber, prestes a atravessar a porta que separa o que você foi do que você está se tornando. Na próxima parte será revelado o significado final desse fenômeno e como transformar esse sinal noturno em um ponto de virada real, consciente e profundo na sua jornada. Agora chegamos ao ponto mais esperado, o significado final desse acontecimento e como transformar esse sinal noturno em um divisor de águas na sua vida. Quando algo desperta você durante o sono, seja uma sensação, um pensamento súbito, um frio, uma pressão leve, um despertar sem explicação, isso não é um acidente. É um ponto de alinhamento. É como se sua alma estivesse dizendo: este é o momento, preste atenção. Segundo os ensinamentos antigos, especialmente os preservados nas tradições místicas, tudo o que irrompe no sono vem de um nível mais profundo da consciência. Ali não existe máscara, não existe filtro, não existe o eu social que você usa durante o dia. Ali existe apenas você em sua forma mais autêntica e mais vulnerável. E é por isso que esse acontecimento carrega tanta verdade. E o que essa verdade revela?
Ela revela que você está vivendo um momento em que duas forças internas estão disputando sua atenção, a parte de você que quer continuar como está e a parte de você que está implorando para evoluir. Esse fenômeno noturno surge exatamente quando a segunda parte está ganhando força. E é aí que mora o grande segredo. Você só recebe esse sinal quando está muito perto de uma transformação inevitável. Só que transformação não acontece sozinha. Transformação exige escolha, exige leitura, exige coragem. Então, como usar esse acontecimento como ponto de virada? Primeiro, reconheça. Se isso aconteceu com você, não ignore. Segundo, pergunte a si mesmo o que eu venho adiando que não posso mais adiar. E terceiro, dê um passo, não importa qual, desde que seja honesto, em direção à vida que você sabe que deveria estar vivendo. Por quê? Porque quando esse sinal aparece, é como se o universo estivesse abrindo uma oportunidade rara. Um período em que tudo que você decide tem mais impacto, mais peso, mais poder. Uma janela de mudança. E se você atravessar essa janela, você não volta ao mesmo, você não pensa igual, você não sente igual e você não vive igual. Esse acontecimento não veio para te assustar, ele veio para te acordar, veio para te preparar, veio para te lembrar que o seu destino não é algo perdido no futuro, mas algo sendo moldado agora, exatamente neste momento. E se você acolher esse sinal, interpretá-lo com sabedoria e agir com intenção, você vai transformar esse episódio noturno na chave de uma nova fase. Uma fase mais consciente, mais alinhada, mais próspera e muito mais verdadeira. E assim, você entenderá que nada disso foi acaso, foi aviso, foi direção, foi propósito.